Saudações, meus caros. Estamos aqui de volta para terminar finalmente essa exposição dos slides, né? Esse bate-papo aí sobre as afecções vasculares encefálicas. Estivemos comentando sobre as afecções vasculares encefálicas isquêmicas, né? Até começo hoje, né, pelo círculo arterial cerebral que está aí formado. Como vocês bem sabem, a artéria carótida interna, né? Melhor falando, artérias carótidas internas, né, que penetram ali no osso temporal, e aí teremos quatro partes da artéria carótida interna, né? A parte cervical, a parte petrosa, a parte cavernosa e a parte cerebral, né? A artéria carótida interna que originará a cerebral anterior e a média, né? E é claro, a comunicante anterior também. E as artérias vertebrais que vêm lá pelos forames transversais das 6 vértebras cervicais mais superiores e adentra o crânio, originando aí a artéria basilar, que posteriormente originará as artérias cerebrais posteriores. E é claro, tem as artérias aí espinal anterior, cerebelares, que estão por ali, são importantes também, mas a gente destaca aí esses grandes ramos e justamente essas áreas aí achuradas, né, coloridas de azul, são áreas de predileção para a aterosclerose, né, e oclusão, consequentemente, dessas artérias, provocando a isquemia no tecido nervoso. Então, veja aí a área da cerebral média, carótida interna, cerebral posterior, enfim, as áreas aí. E relembrando, né, pessoal, a artéria cerebral anterior fica mais ali com a região superior e medial do encéfalo, além do polo frontal. A artéria cerebral média tem ali uma região muito vasta da face lateral e polo temporal, face lateral do encéfalo e polo temporal do telencéfalo. E a artéria cerebral posterior, que cobre ali a face inferior e posterior, junto com o polo occipital. Desta feita, como falamos nas afecções vasculares encefálicas isquêmicas, né, com quadros clínicos bem focais, tendo em vista as áreas do córtex cerebral, né, e áreas subcorticais também, você tem aí a previsão de um quadro clínico. Opa, perdão, toquei errado aqui. Pronto. Bom, as hemorragias encefálicas, pessoal, o que nós podemos conversar sobre elas? Os hematomas epidurais e subdurais geralmente se formam como sequelas de traumatismo craniano. Só relembrando aqui, pessoal, que espaço epidural, subdural, esses espaços normalmente no indivíduo vivo saudável não ocorrem, tá? São as lesões que provocam o surgimento desses espaços, ok? Então, hematoma epidural, subdural ocorre como sequela de traumatismo craniano. Hematomas epidurais originam-se geralmente da lesão da artéria meningea média, que pode ser rompida por uma pancada no osso temporal, por exemplo, né? Uma pancada no osso temporal mais profunda ainda, né, pessoal? Se for de magnitude energética intensa mesmo, você tem ali, é só você lembrar, a parte petrosa, a parte cavernosa do osso temporal, que a carótida interna está subindo ali, né? Então é interessante saber o trajeto desses vasos sanguíneos. O sangue produz pressão da dura mater a partir do crânio e comprime o hemisfério situado logo abaixo. A perda inicial da consciência após o traumatismo é decorrente da concussão e pode ser transitória. Logo em seguida, os sinais e sintomas neurológicos reaparecem algumas horas depois, à medida que o hematoma produz ali seu efeito de compressão em certa área de tecido nervoso, que pode ser grave a ponto de causar uma herniação cerebral, né? O tecido cerebral ele se excede onde dá para ele se exceder, perdoem, né? E ocorre uma herniação, tendo em vista aí grande pressão intracraniana.
Em geral, os hematomas subdurais são formados pelo sangue venoso, que extravasa depois, né, da laceração, do rompimento das veias corticais que atravessam o espaço subdural. E aí notem que eu coloquei uma notinha de rodapé aí, né, pessoal? Justamente comentando sobre esses espaços. Embora estes termos estejam em uso comum, sob condições normais, a aracnoide mater está fixada à dura mater e esta presa ao crânio. Não há nenhum espaço natural ocorrendo nestas interfaces. A ocorrência desses espaços é o resultado de trauma ou de processos patológicos que artificialmente separam a aracnoide mater da dura mater do crânio. Então, fica esse registro estrutural, anatômico, né? E também, claro, patológico. Esses vasos podem romper-se, meus amigos, com traumatismos relativamente brandos, né? De relativa baixa energia, principalmente em indivíduos idosos, que caem muito, né, pessoal? A questão da queda no idoso é uma questão de saúde muito discutida. Se você vai lá e consulta as bases de fontes bibliográficas científicas sobre quedas em idosos, vocês vão colher muito material. O sangue está sob baixa pressão e o início dos sinais e sintomas resultantes do efeito compressivo, né, obviamente vai demorar até vários dias. Então, após uma queda do idoso, o regime, né, de observação precisa ser intenso. Muito embora, né, traumatismos de baixa energia sejam subestimados, o que não é um bom procedimento. A hemorragia subaracnoide, né? Então, embaixo da aracnoide mater, obviamente, pode ser causada por traumatismos cranianos também, né? Disseminação do sangue de outro compartimento para o espaço subaracnoide ou ruptura, perdão, de um aneurisma, né, em alguma artéria. A disfunção cerebral é causada pela hipertensão intracraniana e pelos efeitos tóxicos, ainda pouco esclarecidos, do sangue subaracnoide nos tecidos cerebrais e nos vasos sanguíneos. A causa mais comum das hemorragias subaracnoides espontâneas, ou seja, não traumáticas, é a ruptura de um aneurismo tipo framboesa, né, devido ao seu formato, que parece se originar de um enfraquecimento congênito das paredes dos vasos calibrosos existentes, na base do cérebro. Então é bom, pessoal, dar uma olhada, consultar a bibliografia existente a respeito das arterites. Eu destaco aí a arterite de Takayasu, né, que é uma arterite assim das que existem, uma das mais comentadas. Então é interessante ver, né, que às vezes um paciente jovem tem uma afecção vascular encefálica e não se tem muito a compreensão, perdão, desse fenômeno clínico num paciente jovem tendo uma afecção vascular encefálica. Por que disso? Né? Então você pode aí ter hereditariamente um enfraquecimento das paredes das artérias, né? E nós já vimos, eu já vi casos de triatletas que cumpriram um treinamento e ao final, por exemplo, de uma quilometragem a nado, esse paciente me senta com 25 anos de idade na beira do mar e quando contempla, de repente cai para trás, até imaginarem que aquilo ali é um aneurisma, né, rompido, você demora um tanto aí e um dos grandes procedimentos, né, principalmente numa afecção vascular encefálica hemorrágica, esses procedimentos eles são padrão ouro aí dentro de 1 hora, né? A primeira hora após o acontecimento é fundamental, é especial para que haja aí um atendimento de excelente qualidade. Esse jovem, né, obviamente, veio a óbito, infelizmente. Os aneurismas, pessoal, causam sintomas na vida adulta, geralmente após a terceira década de vida. A ruptura eleva repentinamente a pressão intracraniana. Isso pode interromper a circulação sanguínea
do cérebro. Isso provoca perda de consciência em cerca de 50% dos casos. Os aneurismas causam cefaleia intensa, a possibilidade aí de náuseas e vômitos. A cefaleia é intensa com I maiúsculo, como dizia um professor meu. Nas hemorragias muito volumosas, a isquemia cerebral difusa pode causar lesão cerebral grave, coma prolongado. Né? Vejam aí como ainda mais complexas as situações que ocorrem numa afecção vascular encefálica hemorrágica, quando comparamos com a isquêmica. Né? Posteriormente, a isquemia focal pode ser atribuída ao vasoespasmo das artérias situadas no local da ruptura ou em suas proximidades. A recidiva da hemorragia em alguns dias é realmente uma complicação frequente, que geralmente acarreta o óbito. Né? E muitas vezes esse paciente está internado ainda. A hemorragia intraparenquimatosa, pessoal, pode ser causada por súbitas elevações da pressão arterial ou ainda por vários distúrbios que levam ao enfraquecimento dos vasos sanguíneos. O hematoma que se resulta causa um déficit neurológico focal por compressão das estruturas ali adjacentes. Não obstante, os efeitos metabólicos do sangue extravasado causam disfunção do tecido cerebral circundante e os vasos sanguíneos adjacentes ficam, então, comprimidos. Isso causa isquemia local. Hipertensão crônica é o fator predisponente mal comum. Então, tem muita gente aí com hipertensão arterial sistêmica de longa data, que não se cuida, né? Que não faz o uso dos medicamentos corretamente, não segue a prescrição médica e são candidatíssimos a ter um fenômeno dessa natureza. Né? Assim como diabetes maltratada, né, tem uma série de complicações muito graves, assim é também a hipertensão arterial sistêmica. Os pacientes hipertensos, os pequenos aneurismas, né, chamados aí de Charcot-Bouchard, formam-se nas paredes das pequenas artérias perfurantes e parecem ser os locais predominantes de ruptura. Lembrando aí que os ramos, né, das artérias carótidas internas e das vertebrais, que constituem, né, o foco principal de vascularização arterial do nosso encéfalo, eles têm os seus filamentos terminais no espaço subaracnoide. Né? Os vasos mais vulneráveis são as pequenas artérias, que também são afetadas, como nós vimos lá no AVE isquêmico, né? Afetadas dos infartos lacunares. As hemorragias hipertensivas afetam principalmente, olha quem? Núcleos da base. Caramba, em globo pálido, medial, lateral, putâmico, caudado, os núcleos subtalâmicos, a substância negra. A gente precisa pensar nisso tudo, né? O tálamo, a ponte e o cerebelo, né? Então tem muita coisa aí envolvida com motricidade, né? E é o que nós vemos assim, de uma forma destacável, quando um paciente desse adentra o consultório neurológico, de forma destacável se percebe logo a questão motriz, né? A motricidade ali bem afetada, depois com o exame você vai percebendo a questão mental, né? As habilidades e competências intelectuais afetadas, né? E por aí vai. Realmente é um quadro clínico muito complexo e por si só o exame, a semiologia neurológica é complexa, né? Verificando diversas funções. E aí também, é claro, menos comumente, pessoal, a substância branca subcortical é afetada nesses casos. Olha aí o que nós vemos, uma tomografia computadorizada, né, que é um exame de imagem aí bem solicitado, né, com hemorragia intracerebral hipertensiva, né, uma hemorragia intraparenquimatosa. O sangue evidencia-se por um sinal de alta densidade na região da hemorragia do tálamo. Olha aí. Se você conhece a estrutura e você vê que essas manchas, que essas densidades aí não são, né, particularidades anatômicas, né, não são padrão morfológico,
você vai verificar apenas, né, a associação da localização dessas hemorragias, desses hematomas com o quadro clínico do paciente e dá, inclusive, aí para prognosticar. Então, hemorragia do tálamo, né, bem considerável, e para os cornos occipitais dos ventrículos laterais, aqui um erro, né, ipsilateral. Corno occipital, que é ali uma extremidadezinha dos ventrículos laterais, né, ali no corno occipital. Outras causas de hemorragia intraparenquimatosa, pessoal, me perdoem novamente, não sei o que está havendo com essa dicção, mas vamos lá. São malformações vasculares, né? São chamadas anomalias vasculares. O que é uma anomalia? O que é uma variação anatômica? Vamos lembrar? Variação anatômica é quando um padrão morfológico, né, ele é alterado, contudo, não compromete a função. Quando você tem um padrão morfológico, né, alterado e que compromete a função, a gente denomina anomalia. E o que é normal? É quando nós temos um padrão morfológico ocorrendo na maioria dos indivíduos de um grupo. Então, isso é outro aspecto que tem que ser muito bem fixado, concretizado nas mentes investigativas do médico, né? Pode haver ali uma questão anatômica, né? Uma questão estrutural que vai influenciar, claro, as questões funcionais e patológicas. Então, há possibilidade de conter ali vasos anormalmente frágeis e suscetíveis à ruptura, inclusive sob pressões arteriais normais, né? A possibilidade também de um tumor, né? De um glioma e tantos outros tipos que existem, né? Um glioblastoma multiforme. Então, tem que se pensar em tudo quando se está montando a hipótese diagnóstica. Induzem a proliferação de vasos sanguíneos, né? A angiogênese ali no tumor é muito intensa e são frágeis esses vasos sanguíneos dentro de um tumor. Então pode ali ser o local, né? O centro, é a origem da hemorragia, esses tumores com esses vasos sanguíneos frágeis. Alguns distúrbios das plaquetas e da coagulação sanguínea podem predispor as hemorragias intracerebrais, por inibição da coagulação. Cocaína e anfetaminas provocam elevação rápida da pressão arterial e são causas comuns de hemorragias intraparenquimatosas nos adultos jovens. Destacam-se também, pessoal, outros excessos aí, como nós observamos, né, o uso de cafeína como termogênico, quantidades muito grandes de cafeína, de taurina, enfim, outras substâncias químicas, o próprio álcool pode levar a isso, mas são estudos diversos, né, que têm efeitos variáveis nos diferentes indivíduos, ainda porque a individualidade biológica ela é muito peculiar. A hemorragia pode estar relacionada com sangramentos espontâneos causados por uma elevação repentina da pressão arterial, né? Pela ruptura de uma anomalia vascular oculta ou ainda pela vasculite induzida por fármacos. Então, temos aí situações representando o quê? Aspectos mecânicos, bioquímicos e inflamatórios. Né? A angiopatia amiloide cerebral é um distúrbio que afeta principalmente indivíduos idosos e pode estar associado à doença de Alzheimer. Né? Olha aí o amiloide aí presente. A deposição do amiloide enfraquece as paredes dos vasos corticais, pequenas, estes vasos, e causa hemorragia lobar, geralmente em vários locais. Né? Uma hemorragia aí difusa. Excitotoxicidade, pessoal, também é muito estudada, né? E é algo aí provocativo a vocês consultarem. A maioria dos esforços para intervir nas afecções vasculares encefálicas enfatiza o quê? A irrigação sanguínea, né? Por isso nós destacamos aqui a questão
da formação do círculo arterial, suas variações possíveis, anomalias, bem como o trajeto dessas artérias e a que lugares, né, a que regiões do encéfalo destinam esses vasos sanguíneos. Nas AVEs isquêmicas, essas intervenções incluem restaurar a circulação pela endarterectomia cirúrgica. É interessante também procurar aqui, pessoal, riscos da endarterectomia cirúrgica. É um bom assunto para revisões sistemáticas aí, meta-análise ou até trabalhos de campo aí sobre a endarterectomia cirúrgica. E também a atenuação da trombose. Isso se dá por meio de agentes anticoagulantes, por exemplo, né? Antiplaquetários e também trombolíticos, né? Substâncias aí interessantes que atuam nessas situações. Uma abordagem complementar, pessoal, uma visão geral, envolve uma abordagem complementar, que é, no caso, tentar reduzir a vulnerabilidade dos tecidos cerebrais à lesão isquêmica. Isso é baseado em quê? Nas observações de que a homeostasia do glutamato no sistema nervoso central é significativamente alterada durante a isquemia, resultando em níveis elevados e tóxicos de glutamato no meio extracelular. Né? Ora, nós temos aí uma lesão isquêmica, isso vai levar à morte de neurônios e você vai ter aí um problema, né, homeostásico relacionado a glutamato, a sua oferta ali para os demais neurônios. Né? Então, isso tem que ser muito estudado e levado em consideração. Né? Bom, pessoal, os efeitos deletérios aí do glutamato, eles só fazem exceder ainda mais um quadro clínico que já está ruim. Então, aquilo que é focal, ele toma uma dimensão um pouco maior devido aos efeitos tóxicos do glutamato. Isso tem que ser lido bastante também, porque outros neurotransmissores também podem exercer efeito deletério aí. Dessa forma, pessoal, nós acabamos essa abordagem dos aspectos neuroanatômicos, né, direcionados à clínica. E é claro, isso aqui, esses slides, são só provocações. Obviamente, me coloco à disposição para discussões, né, de extensão maior, porque, obviamente, esse assunto não se encerra aqui. Tem muita coisa interessante e mais aprofundada. Essa ficou sendo a minha missão de aula com vocês. Forte abraço e estou à disposição para quaisquer dúvidas, tá?